Oi pessoal, tudo bom? Vamos para mais uma aulinha, tá certo? De metrologia industrial. Vamos ver alguns instrumentos hoje utilizados bastante no dia a dia, tanto de um engenheiro mecânico quanto de um técnico, tá certo? Mas hoje a gente vai ver instrumentos mais no dia a dia de quem trabalha em chão de fábrica, tá bom? Ou quem trabalha aí com em alguma área voltada para a parte mais do dia a dia mesmo, de manutenção, desse tipo de coisa, tá bom? E daqueles instrumentos, né, que auxiliam a gente a fazer o serviço mais rápido, tá bom? Porque muitas das coisas aqui a gente pode fazer com outro tipo de instrumento, tá certo? Exemplo, a gente tem esse instrumento que eu vou mostrar aqui para vocês, ó, que é um medidor de raio, tá certo? Você vê que ele já tem aqui, ó, as concavidades certinhas aqui para dizer o raio de uma peça. Eu vou mostrar daqui a pouco como é que ele funciona. Dá para medir com paquímetro? Com certeza, tá certo? Dá para medir com paquímetro. Mas você tendo uma ferramenta como essa aqui, no dia a dia, de que você está precisando, em um processo industrial, checar muitos elementos, né? Muitos processos. Por exemplo, vamos dizer que eu estou numa fábrica que produz esse tipo de ferramenta aqui, tá certo? Acho que eu já mostrei para vocês diversas vezes esse instrumento aqui, né? Que é uma chavezinha especial e é produzida pela Honda, né? Então vamos fingir que a gente é um funcionário, né, de inspeção de qualidade da Honda e a gente precisa inspecionar, né, essa chave especial, tá certo? Que é utilizada lá. E eu sei que esse diâmetro aqui, ó, tem que ser 36 milímetros, tá bom? Dá para eu pegar o paquímetro, medir aqui e ver se tem 36 centímetros? Dá. Mas imagina que eu tenho um lote eu vou botar um lote até pequeno, tá certo? Um lote de amostragem aí de 100 peças dessas daqui que eu vou precisar medir. Putz, ficar pegando o paquímetro para abrir o paquímetro, medir a peça, checar o valor, tá na próxima, né? E isso consome um tempo bastante elevado, tá certo? Então, medir isso por comparação, né? Já que a gente tem aqui um raio de 18, né? Por exemplo, tá aqui, ó. Um dos raios que eu tenho é um raio de 18 milímetros, isso mesmo, 18 milímetros, tá certo? Então, vocês pegarem aqui, não sei se dá para vocês verem, acho que dá para ver o 18 aí, né? Então, pegar esse raio e encostar aqui rapidamente e checar se tem 18 milímetros, vou ir botando na câmera aqui se fica melhor, checar aqui rapidamente que tem 18 de raio, ou seja, 36 de diâmetro, funciona muito mais rápido. Eu peguei, medi o primeiro, passou, medi o segundo, tá certo, próximo, medi o terceiro e assim vai. Enquanto se eu fosse pegar o paquímetro, ia ser um processo muito mais demorado, certo? Então a gente vai ver alguns desses instrumentos hoje. Esse é um deles, eu vou mostrar certinho para vocês. Medidor de raios, certo? A gente tem um medidor de folgas, tá certo? Também chamado de calibre de lâminas, tá bom? Então tem aqui esse calibre de lâminas, um medidor de folga. A gente tem aqui outro instrumento para medir rosca, tá certo? Esse daqui é chamado de pente de rosca, tá certo? Você tem aqui várias roscas para você medir. Caso você queira uma coisa mais precisa do que isso aqui, e você queira medir de maneira rápida também, você pode utilizar esse outro carinha aqui, ó. Que é esse carinha que está até fechado aqui. Vou abrir com vocês. Que é esse daqui. É o medidor de rosca. Deixa eu abrir aqui. Pronto, tá bem. Então, medidor de rosca, você vai ter diversos instrumentos como esse, cada um com uma rosca diferente, né?
Esse, por exemplo, aqui é um M20 com passo de 1,5. Tá vendo? M20 com passo de 1,5. Tá certo? Então, esse daqui você passa na rosca, né? Gira como se fosse uma porca. Tá certo? E aí checa se a rosca tá passando direitinho. Tá bom? Então a gente vai ver basicamente esses 4 instrumentos hoje, não é isso? Eu vou mostrar para vocês direitinho um por um. A gente vai começar, tá certo? Com esse que eu já mostrei para vocês, que é o medidor de raios, tá certo? Ele mede raios tanto externos, como foi o que eu mostrei para vocês na estante, com esse lado aqui, ó. A gente consegue medir raios externos, como a gente também consegue medir raios internos, com esse outro lado aqui, tá certo? Então, quando você for utilizar um medidor de raios, você vai checar, né, que ele pode fazer com esses dois tipos aqui de formas, né? E aí ele vai indicar aqui para vocês, não sei se dá para vocês verem, dá sim, o range dele, não é isso? Os valores que ele consegue medir. Nesse caso aqui, ó, o range que ele consegue medir é de 15 a 25 milímetros. Ou seja, o raio mínimo que ele consegue medir é 15 milímetros. Ou o diâmetro mínimo que ele consegue medir é de 30 milímetros. E o máximo, 25 milímetros. Ou diâmetro máximo de 50 milímetros. E aí você vai ter, né, várias possibilidades, porque ele vai variando de meio em meio. Então, o mínimo que ele mede é 15, aí vai para 15,5, 16, 16,5, e assim sucessivamente até chegar nos 25 milímetros de raio, tá certo? Eu vou fazer uma medida aqui com vocês agora desse meu instrumento, depois eu meço outras coisas com vocês, né? Eu vou fazer 2 ou 3 medições aqui. Vamos lá? Pronto, pessoal. Vamos imaginar aqui que eu quero medir esse rolamento, tá certo? Então, se eu fosse medir com um paquímetro, tá aqui, ó, eu vou encostar e vou ver que a medida é basicamente 47 milímetros, tá certo? Ó, 47 milímetros. 47,2 talvez, não é isso? Ó? 47,2. Mas vamos arredondar para 47. Se ele tem 47 milímetros de diâmetro, se eu dividir isso por 2, dá 23,5. Não é isso? Então eu viria aqui, ó, com esse meu medidor de ângulo externo, tá certo? Aí eu vou procurar aqui o 23,5. Deixa eu procurar aqui direitinho. Eu vou procurar aqui com vocês. Deixa eu só posicionar melhor o celular. Pronto, aqui tá melhor posicionado. Então aqui tá o meu rolamento e aqui tá o meu medidor. Eu vou passar aqui. E aí eu acho aqui o de 23, ó. Tá certo? E o 23,5 não tem. Só vou ter o de 23 e o de 24 milímetros. Então, o que eu vou fazer? Eu vou usar o mais próximo, né? Que eu encontro aqui é o de 24. Tá certo? E aí eu vou posicionar aqui, ó. E vejo que ele tá vendo? Tem um fiozinho aqui no final, ó. Não sei se dá pra vocês verem. Porque não é exatamente 24, tá certo? Aí vocês conseguem ver que fica um fiozinho. Mas já se eu colocar o de 23, vai ficar faltando uma besteirinha. Coloquei aqui agora o de 23, ó. Encosto. Eu vejo, fica até melhor, tá certo? Ó. Fica melhor ajustado de 23, tá certo? Mas você vê que agora fica um fiozinho, ó, aqui por dentro. Aí no outro ficava um fiozinho por fora, esse a gente vê um fiozinho aqui por dentro. Não sei se vocês estão conseguindo ver aí, mas pra mim aqui, olhando a olho nu, é mais claro. Então seria o de 23,5, tá certo?
Como a gente não tem, fica aí na dívida. Outra coisa que eu posso medir com isso é o diâmetro interno, né? Como eu falei para vocês. E aí a gente tem isso aqui, ó, não sei se vocês vão conseguir ver aí. Esse aqui é com diâmetro interno, tá certo? E se eu quiser medir esse raio aqui, ó, eu consigo também, tá certo? Vou medir com o paquímetro mais de longe. Aqui, ó, mais de longe, eu vou medir com o paquímetro. Aqui eu vou ter mais ou menos 47 também, porque vai aquele rolamento aqui. É 47, tá certo? Se vocês olharem aqui, ó, deu 47, tá bom? Então seria mais uma vez o caso aí de um 23,5. Como não dá para fazer com 23,5, eu vou mostrar aqui a vocês com o 23, certo? Então agora eu vou usar esse lado aqui, ó, com essas lâminas. Aqui vocês podem ver a lâmina de 15, né? Eu vou escolher a lâmina de 23. Achei aqui ela. Aqui é a lâmina de 23, tá certo? Não vai ficar exatamente perfeito, mas o que eu faria é o que? Encostar aqui, ó, e checar se está com esse diâmetro. Note que ele fica quase lá, né? Fica um pouquinho errado, mas besteira. Já se eu colocasse uma lâmina muito menor, vou pegar uma lâmina aqui bem menor, né? Vou pegar de 15, por exemplo, pra vocês verem o que acontece quando eu coloco uma medida errada, né? Vou pegar de 16 aqui que tá mais fácil para mim. Vou pegar a lâmina aqui de 16, ó. Essa é a lâmina aqui de 16. E vou colocar ela aqui na pontinha. Não sei se vocês conseguem perceber aí, eu vou tentar melhorar o ângulo. Mas não dá, não sei se dá para vocês perceberem aí. Mas a ponta aqui fica totalmente fora, tá vendo? Ó. Tá vendo como a ponta aqui fica totalmente fora? Tá um pouquinho fora de foco, mas eu sei que vocês dão para conseguir perceber que a ponta, essa ponta daqui, ó, ela fica completamente fora do raio, né? Enquanto quando eu coloco o outro de 23, ele fica basicamente bem fitado, né? Bem encaixado aí nessa circunferência. Vou recolocar aqui para vocês verem. Quando eu recoloco aqui o de 23, ó, note que todo ele pega, né, como se fosse por igual no círculo, tá bom? Então é dessa forma que a gente usa aí esse medidor, tá bom? Voltando aqui, pessoal, então é dessa forma que a gente consegue utilizar esse medidor aqui, tá certo? Tanto para medir um diâmetro interno, como se a gente quiser medir um diâmetro externo. Nesse caso, os dois tinham a mesma medida, porque esse rolamento encaixa certinho aqui, tá certo? Beleza, então esse foi o nosso primeiro instrumento, tá bom? Foi esse medidor de ângulo. Agora, vamos medir aqui, né? Vamos utilizar esse outro aqui, que a gente chama de pente de rosca. Por que pente de rosca? Porque ele tem diversas roscas aqui, né? É como se fosse um pente cheio de roscas diferentes, tá certo? Para a gente conseguir medir os diversos tipos de rosca. E aí a gente vai, para ilustrar, fazer a medição, né, dessas duas roscas aqui, tá certo? Deixa eu tirar aqui. Eu vou medir a rosca desse parafuso aqui e desse parafuso de cá, tá certo? Vamos lá? Vou colocar aqui para vocês verem. Bom, então iniciando aqui com o nosso pente de rosca, pessoal, tá aqui ele. E a primeira coisa que a gente percebe aqui, ó, aqui a gente tem a marca, tá certo, do fabricante. E aqui a gente tem duas coisinhas, ó. Vocês vão observar aqui que a gente tem a Whitworth 55 graus e a métrica de 60 graus. São dois tipos de roscas diferentes, tá certo? Basicamente, aqui a gente tem a rosca métrica ou milimetrada e aqui essa Whitworth
é a rosca em polegadas, tá certo? E aí a gente vai ter elas aqui, ó, tá vendo? Por exemplo, 25, né? Então aqui é 0,25, são 0,25 milímetros, tá certo? Ou 25 décimo, 3, tá certo? E assim vai, ó, até 45, 0,5, ou seja, entre um filete e outro tem 0,5, né? Eu já mostrei isso aqui para vocês, mas eu posso fazer uma revisão se vocês tiverem dúvida depois. Vocês deixam aí nos comentários que eu falo, tá certo? Então 0,75, ó. E aí note que depois do 0,75 aqui, ó, 0,9, acho que na verdade depois do 1, depois do 1, ó, tá certo? Essa rosca aqui já é de entre vales, né? Entre esse fio aqui, ó, deixa eu mostrar aqui com mais facilidade. Entre essa pontinha aqui, entre um cume desse e o outro, né? Então entre uma ponta dessa, um pico desse aqui e outro, ou entre um vale e outro, a gente tem 1 milímetro, tá certo? Se eu fosse medir com vocês isso aqui, daria 1 milímetro. Essas são as roscas milimetradas. E aí note que depois disso aqui vem para aqui, ó, 19G, aí vem 22G, 24G, porque muda desse tipo de informação para a informação de cá. Justamente por causa daquilo que eu falei para vocês, né? Que aqui a gente vai ter tanto a rosca métrica quanto a rosca em polegada. Então, aqui em cima a gente tem as roscas métricas e aqui já é a rosca em polegada, ou seja, aqui a gente tem 24 dentes por polegada, tá certo? Então, se eu medir, né, 1 polegada, eu vou contar 24 dentinhos desse. Então, enquanto aqui, quando tem esse numeral 1 aqui, por exemplo, entre um dente e o outro dente tem 1 milímetro. Aqui não, a gente conta quantos dentes tem por polegada. Então, aqui teria 24, aqui teria 25. Note que quanto maior o número, ó, mais ele vai ficando bem serralheirado, né? Bem com vários dentes. Por quê? Porque aqui a gente já vai ter 30 dentes, 34, né? Aqui, por exemplo, a gente teria 60 dentes. Olha como é bem fininho um dente e outro, para caber vários dentes em 1 polegada, tá certo? Então, é assim que a gente mede. E aí, o que a gente vai fazer? A gente vai pegar aqui, ó, o nosso primeiro parafuso, no caso esse parafuso aqui, e vai ver qual é a distância entre o dente e outro. Só para facilitar a minha vida, eu vou ver aqui logo, mais ou menos, qual é a distância. Então, só para me facilitar aqui, tem mais ou menos 2 milímetros entre um dente e outro, tá certo? Então, provavelmente essa rosca aí é rosca em polegadas, tá certo? Pelo tipo de parafuso, tá bom? Eu imagino que ela seja uma rosca em polegadas. Então, eu vou tentar aqui alguns dentes de polegadas. Se não couber, eu vou tentar alguns dentes de métrico. Então, o que é que a gente faz? A gente coloca aqui, ó. Vou participar do processo com vocês, pra vocês verem, ó. Tentei colocar esse aqui, ó, não encaixa. Então, não seria 14 dentes por polegadas, né? Tentar mais alguns aqui, ó. Tentar 12, né? 12 dentes por polegada. Também não, ó. Mas já ficou mais perto, ó. Mas ainda não casou. Tentar aqui 11 dentes por polegada. Ó, casou perfeitamente, ó. Então, essa rosca aqui, ó, é uma rosca de 11 fios, né? 11 dentes por polegada, tá certo? Casou perfeitamente aqui, ó. 11 dentes por polegadas. Já de cá, eu vou tentar algumas métricas. Possa ser que ela seja também em polegada, mas eu vou começar testando algumas métricas, tá certo? Vou testar logo 19G aqui. Testar de 20G. Aqui seria se ela fosse em polegadas, tá certo, pessoal? Agora eu vou testar aqui algumas em milímetro. Vou testar 1,5, tá bom? Ó, tá bem perto dessa daqui.
Então, se não for a próxima, que é 1,75, eu vou tentar em polegada. Não é nem 1,75 nem 1,5. Certo? A gente testou essas duas e não foi. Só por desencargo de consciência eu vou botar 1,25, mas provavelmente não vai dar. Não deu. Então, o que é que eu vou fazer? Vou para polegada, já que não é milímetro, né? Provavelmente é polegadas. Então, vou puxar aqui 16 fios por polegada. Ó, acertei agora. Então, essa é uma rosca de 16 fios por polegada. Tá bom? E aí, só pra gente ter certeza, ó, só para vocês verem uma medição com certeza, que daí vocês não ficam na dúvida, isso daqui, que é o próximo instrumento que a gente vai medir, a gente sabe que ele tem um passo de 1,5, né? Então, se eu pegar aqui, ó, o equivalente a 1,5, é para encaixar perfeitamente nessa rosca aqui. Vamos testar se encaixa. Ó, vocês não vão conseguir ver assim, mas aqui, ó, não sei se vocês estão conseguindo ver, ó, passa perfeitamente, ó. Ó. Então, aqui, ó, vem dizendo 1,5. Aqui eu sei, né, porque aqui é um padrão. Então, eu sei que essa rosca aqui é de 1,5 e ele encaixa aqui, ó, perfeitamente, certo? Então, a gente checou, inclusive, que esse medidor, né, esse pente de rosca aqui, realmente está dentro do funcional, ok? Beleza. Então, esse daqui foi o nosso segundo instrumento, tá certo? Um pente de rosca que ajuda a gente a conseguir identificar a rosca de diversos instrumentos, né? Diversos parafusos ou alguma coisa, alguma peça que a gente não saiba exatamente que rosca é aquela, né? E aí quebrou, a gente vai ter que fazer outra rosca. A gente utiliza uma ferramenta aqui como essa para identificar que tipo de rosca a gente vai fazer. Então, menos outro, né? Agora a gente vai aqui para o nosso pente de lâminas, tá certo? Pente de lâmina não, é calibre de lâminas, tá certo? Então aqui a gente tem diversos espaçadores, tá certo? Isso aqui é muito utilizado, por exemplo, para você fazer a regulagem de válvula em comando de válvula de carro ou de moto, tá certo? Você tem lá os cames que eles ficam passando, né, nas válvulas para abrir, para efetuar a abertura e o fechamento das válvulas. E aí eles têm que trabalhar com a folga. Normalmente a folga é de 0,10, 0,15 até 0,20 às vezes, tá certo? E aí você usa um carinha como esse, por exemplo, se a folga for de 0,10, né, você vai usar essa lâmina aqui, ó, que é de justamente 0,10. Olha como ela é bem fininha, e para você fazer isso com outro equipamento seria bastante dificultoso. E aí o que a gente vai fazer aqui para vocês verem? Eu vou regular esse paquímetro aqui para uma determinada folga, vou falar qual é a folga para vocês, tá certo? Então eu vou regular ele aqui, ó, para uma folga de 0,7. Pronto. Então vou travei o paquímetro aqui, tá certo? Então, não sei se vocês dão para ver que tem uma pequena abertura aqui no paquímetro, acho que vocês conseguem aí, né? E essa abertura aqui é de 0,7. Aí se eu não soubesse que a abertura era essa, se eu quisesse checar, tem alguma peça que está com essa abertura. Eu quero checar que a abertura é essa, eu quero aumentar, diminuir. Então eu vou pegar justamente o calibre de lâminas e aí eu vou selecionar várias folgas. Então, por exemplo, eu poderia começar aqui com 0,85, por exemplo. Ó. Não sei que folga é essa, ela está travada aqui, eu obviamente sei que é 0,7, né? Mas se eu não soubesse, eu começaria a olhar de maneira arbitrária aqui, e aí com a técnica, né, com a experiência, você vai começar a bater o olho na abertura e vai saber mais ou menos qual é a distância, né, qual é a folga que tem aqui, mas inicialmente, se você é uma pessoa que não tem tanta experiência assim, você bate o olho e diz, aqui tem 1 milímetro, tem 0,9, eu estou chutando aqui 0,8, e aí eu passaria o calibre de lâmina aqui, ó, ele não entraria, ó, eu tento enfiar ele aqui, ó, e ele não entra, então não é 0,8.
Então eu vou baixar, né? 0,85, perdão. Então eu vou baixar. Vou baixar aqui para 0,75. Baixei um décimo, tá? 0,75. Então eu vou tentar colocar aqui também, ó, e não entra, ó. Não vai de jeito nenhum, ó. Tento colocar aqui, ó, não entra. Aí eu baixaria para 0,65. Estou baixando de 1 em 1 décimo, né? Então vou baixar aqui para 0,65. Então peguei o de 0,65 aqui agora, ó. Então essa é a lâmina de 0,65. Vocês conseguem ler, tá certo? Eu vou passar um videozinho aí para vocês, mostrando todas essas lâminas aqui, uma do lado da outra. Vocês vão ver que dá para ver o númerozinho que eu estou falando aqui para vocês. E aí eu tento colocar, ó. Quando eu tentar colocar 0,65, já é para ela passar, ó. Então já consigo passar aqui, ó. Tá vendo que já entra a minha lâmina, ó? 0,65 já passa. E tá passando justo aqui, tá certo? Então, essa daqui eu já diria, se fosse no mundo real, né? Na tarefa do dia a dia, eu já diria que aqui a folga é 0,65. Certo? Então vou tirar aqui e vou tentar passar a 0,70, né? Só por desencargo de dúvida, desencargo de consciência, né? Então vou pegar 0,70 aqui, 0,70 e vou tentar passar, ó. Note que não passa, ó. Não está passando. Não está passando de 0,70. Aí você vai olhar para mim no vídeo aí e vai dizer, poxa, mas você não marcou para 0,70? É, pessoal, eu marquei para 0,70 aqui, tá certo? Mas a gente tem um erro do paquímetro, que nesse caso aqui o erro dele é de justamente 0,05. Então, possa ser que ele esteja roubando um pouquinho para menos, tá certo? Justamente por causa desse erro, ou até que minha visão aqui não esteja perfeitamente alinhada. Então, isso é o bom de utilizar um calibre de lâmina como esse, porque se ele está bem ajustado, está bem conservado, você consegue ter insight, né, ter variações que até o paquímetro poderia te enganar. E aí, se você quiser calibrar 100%, o que é que eu iria sugerir você fazer aqui? Pegar um micrômetro, né, abrir o micrômetro e ver se realmente quem está errado é o paquímetro ou o calibre de lâmina. Tá certo? Aí você abriria aí com um micrômetro. Eu não tenho um micrômetro fácil aqui, senão eu pegaria para vocês verem, tá certo? Mas aí para matar a dúvida seria isso, pegar um micrômetro e passar, certo? Então esse foi o nosso terceiro instrumento. Espero que você tenha entendido, né? Você só seleciona qual é a distância que você vai querer colocar ali, o espaçamento que você vai querer colocar, ou o que você está tentando medir, como a gente tentou medir aqui agora. E você faz essa ajustagem, tá certo? Qualquer dúvida, deixa nos comentários, tá certo? Que eu vou tentar solucionar. E por fim, mas não menos importante, é esse carinha aqui que eu mostrei a vocês, né? Eu não tenho nenhuma rosca aqui que seja M20 com passo de 1,5. Mas o que é que você faria, né? Você pegaria uma rosca aqui, vamos imaginar que ela fosse M20, você só rosquearia, né? Esse carinha aqui, ó, checando que realmente essa rosca é a mesma rosca que está impressa aqui no mostrador, tá certo? Então, isso aqui é para você ter um ajuste mais fino. Normalmente, quem trabalha com isso aqui é um torneiro, a pessoa que mexe com máquina, ferramenta, CNC, alguma coisa assim, que ela vai checar só, passar aqui de maneira rápida, checando se aquela rosca está dentro do padrão, né? Se ela não está travando, não está passando bem suave, bem tranquilo, tá certo? Então, basicamente é isso, nosso último instrumento aí. Espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida, deixem nos comentários. E muito obrigado por assistir mais esse vídeo. Se em algum momento desse vídeo você aprendeu alguma coisa, deixa o joinha aí nessa parte que você achou legal, achou interessante, que eu consigo
ver quais são os insights bem legais que eu estou deixando para vocês, tá certo? Se gostou do vídeo, quer ver mais coisas, pode se inscrever também aí no canal. Eu vou tentar colocar mais vídeos aqui para vocês, para ajudar, né, nessa questão educacional da gente conseguir entender todas as ferramentas e tudo que a gente usa no dia a dia aí da metrologia industrial. Bom, brigadão aí, até a próxima. É isso aí.